Olá, eu sou o professor Rafael Bastazini e o tema da nossa aula será América Latina, aspectos sociais e econômicos. Vamos lá? Galera, na aula de hoje eu vou abordar alguns aspectos relacionados às características sociais, mas sobretudo econômica, de uma região conhecida como América Latina, na qual inclusive o Brasil está inserido. Bora lá começar essa aula? Então vamos começar olhando essa imagem, definindo esse mapa, né? Nós temos ali na parte em azul a conhecida América Anglo-Saxônica, composta por Estados Unidos e Canadá. Todo o restante que está em laranja é a América Latina, ou seja, é a região que nós iremos estar abordando os aspectos econômicos e sociais para a gente entender como que acontece, sobretudo na relação entre os países, uma dependência do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico e o porquê. Essa que é a parte importante na nossa aula. Por que um país depende do outro? Por que os países da América Latina, em geral, eles têm uma condição de subdesenvolvimento? Então, nós vamos estar abordando esses aspectos. Nós já vimos nessa imagem, então, a região, os países que compõem Brasil, Argentina, Uruguai, Panamá, os países da América Central, enfim. Nós iremos, então, avançar nessas características sociais e econômicas. Bora lá, então. Primeiro de tudo, a situação de subdesenvolvimento da América Latina. Professor, o que é subdesenvolvimento? O que é desenvolvimento? Quando eu falo que um país é subdesenvolvido, eu estou falando do ponto de vista social e econômico. Do ponto de vista social, o que seria? Um país em que as taxas de analfabetismo é muito alta, um país no qual a população tem dificuldade de acesso à alimentação, muitas pessoas passam fome, um país no qual muitas pessoas estão em situação de rua, não tem acesso ao esgoto e à água tratada, não tem habitação. Essas condições sociais precárias faz com que um país seja definido, então, como subdesenvolvido. Aliado a isso, do ponto de vista econômico, quando a gente fala que um país é subdesenvolvido, nós estamos falando de um país no qual os seus principais produtos, por exemplo, de exportação, vão estar relacionados a matérias-primas com baixo valor agregado. Cana, soja, algodão, laranja, minérios, enquanto que um país desenvolvido vai exportar, por exemplo, tecnologia médica, vai exportar tecnologia aeroespacial, vai ter um desenvolvimento de microchips, de computadores, de sistemas. Então, essas diferenças é que vão caracterizar um país como sendo desenvolvido ou subdesenvolvido. Então, é uma junção entre as características sociais e econômicas. No geral, os países da América Latina são então considerados subdesenvolvidos. Mas qual que é a explicação? Por que há países desenvolvidos e por que há países subdesenvolvidos? Do ponto de vista histórico, na verdade, são vários fatores que vão definir isso, que vão explicar a condição de um país. No caso da América Latina, uma explicação histórica, dentre várias outras que são necessárias para compreender a sua condição, está relacionado ao fato de que esses países foram colônia de exploração. Ou seja, vamos retomar as aulas de história lá, lembrar do período colonial. Vamos pegar o exemplo do Brasil mesmo, né? A relação Brasil-Portugal. Os portugueses, eles exploravam o território brasileiro. Eles tinham pouco compromisso com o desenvolvimento das infraestruturas, com o desenvolvimento das instituições, com a educação do povo que aqui vivia. Portanto, havia apenas uma questão de ordem econômica estabelecida, havia uma exploração. Os portugueses vinham, criavam as infraestruturas necessárias apenas para o escoamento das matérias-primas do Brasil destinado para a Europa. Isso trouxe uma consequência muito séria até os dias atuais. Enquanto que em outros países, lembra lá no começo da aula que eu falei América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, nós tivemos um outro tipo de processo colonial.
nós tivemos o que ficou conhecido como colônia de povoamento. Então, nos Estados Unidos, na verdade, teve os dois, exploração ao sul e povoamento ao norte. Na colônia de povoamento, o país colonizador tinha um compromisso de desenvolver aquele território, desenvolver as instituições, educar a população. Isso fez com que, do ponto de vista histórico, os caminhos entre esses dois tipos de colonização, dos países que foram colonizados, fossem diferentes. Então essa é uma das explicações. Atualmente, nós temos então, nos países da América Latina, uma questão de dependência dos países desenvolvidos a partir de vários aspectos. Quais são eles, por exemplo? Uma dependência financeira. Vamos pensar no exemplo da Argentina. A Argentina com suas inúmeras dívidas impagáveis, intermináveis, por exemplo, com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Nós temos também uma desigualdade na balança comercial entre esses países. Vamos pensar em um país exportador de minério. Ele vai exportar minério, é o principal produto dele, né? Minério de ferro, bruto. Ele vai exportar um navio de carga de minério e vai importar um navio com equipamentos médicos. Essa conta não fecha, ele tem que exportar muito minério para chegar no valor dos equipamentos tecnológicos que eles estão comprando, porque o minério de ferro tem um valor agregado muito pequeno perto desses produtos tecnológicos. Então, nessas trocas, a balança comercial se desequilibra, é uma troca desigual, certo? Um país ganha muito mais do que o outro nessa relação de dependência em relação às trocas entre um e outro, tá? E também, como eu acabei de abordar, nós vamos ter uma dependência tecnológica muito grande dos países da América Latina em relação aos países desenvolvidos, beleza? Aqui nós temos uma foto da periferia da cidade de La Paz, na Bolívia. A gente pode perceber que a periferia nos países da América Latina, elas têm características em comum. Quando a gente pensa na nossa periferia aqui, sobretudo nas regiões metropolitanas, são bastante semelhantes. É um local onde a infraestrutura é muito ruim, a pobreza prevalece, pobreza do ponto de vista material, não humano, né? Porque tem muita riqueza humana dentro da periferia. Enfim, seguimos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar as características econômicas de alguns países da América Latina para vocês irem percebendo como que vão se estabelecendo essas relações de exploração. O primeiro exemplo, o México, né? O único país da América Latina localizado na América do Norte. O México, nós vamos ter uma característica interessante, que são as indústrias maquiladoras. O que são as indústrias maquiladoras? São indústrias americanas que se instalam em território mexicano. No território mexicano vai ser quase que uma montagem de determinados equipamentos. Então pensa que é uma indústria de televisores. Lá vão chegar os componentes e os trabalhadores mexicanos só vão montar os televisores. Por que essas indústrias americanas elas vão se instalar no México? Não é por bondade, não é para levar emprego para os mexicanos. Elas vão se instalar ali na região de fronteira com o México porque o salário dos mexicanos ele é muito, mas muito menor do que um salário de um americano. Então, há uma relação de exploração da mão de obra por parte dos Estados Unidos, das empresas americanas, no território mexicano. E aí vocês podem perguntar, mas professor, não há nada de bom nisso? Não há um desenvolvimento econômico no México? Quando essas empresas, elas, por meio de contrato, elas estabelecem uma relação, por exemplo, de transferência de tecnologia ou que pagam os seus impostos de maneira que seja mais taxada, que sejam mais elevadas, há sim algumas retribuições para o México. Só que, em geral, nós estamos falando de uma relação de exploração da mão de obra por parte das empresas americanas. Aqui nesse mapa, então, vocês têm aí a quantidade de trabalhadores mexicanos e os locais onde essas empresas maquiladoras estão instaladas. Na América Central, de maneira geral, alguns países da América Central, Honduras, Nicarágua, Panamá,
Guatemala. Na América Central, a questão social ela é muito complexa, porque nós temos indicadores muito ruins na América Central, nós temos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social e do ponto de vista econômico, os seus principais produtos exportados estão relacionados às matérias-primas, produtos brutos, frutas, bananas, por exemplo. E aí cria-se aquela dependência de produtos industrializados dos países desenvolvidos que vai fazer com que haja um desequilíbrio da balança comercial. E além disso, na América Central, nós vamos ter uma atividade industrial muito incipiente, muito pequena e uma grande dependência do turismo. Lembrando que grande parte desses países da América Central estão localizados no Mar do Caribe. E no Mar do Caribe é onde as celebridades vão passar suas férias, onde tem aqueles hotéis super luxuosos. Então, por exemplo, no ano passado e esse ano, que foram anos atípicos por conta da pandemia, a economia desses países foi seriamente afetada e os problemas sociais se agravaram. Então percebam como que há uma relação quando a economia não é diversificada em relação a determinadas atividades. E se acontece alguma coisa como aconteceu com a Covid, a economia desses países entra quase que em colapso. Percebam a importância de você ter várias atividades econômicas desenvolvidas num país e não depender apenas de uma? Enfim, essas são algumas características dos países da América Central e percebam também aqui nessa tabela. Olha a porcentagem da população urbana e da população rural. A maioria, ou quase que exclusividade dos países desenvolvidos, eles têm uma grande predominância de população urbana em relação à rural. E aqui nos países da América Central, por exemplo, vamos pegar a Guatemala. Guatemala, 51% somente da população é uma população urbana, enquanto que 49% ainda vivem no campo. Então, a gente percebe o grau também de desenvolvimento desse país a partir dessa relação urbano-rural, beleza? Argentina, vamos falar agora aqui da América do Sul. A Argentina é a terceira economia mais industrializada da América Latina. A primeira é o Brasil, depois temos o México e aí a Argentina. A Argentina possui sim uma diversificação das suas atividades econômicas, mas a Argentina passou por um processo que foi muito traumático, que foi o período da ditadura militar entre 1960 e 1980. Antes da ditadura militar, não só a Argentina, mas também o Uruguai apresentavam indicadores sociais comparáveis aos países da Europa. Então nós estamos falando de países da América Latina que tinham uma condição de desenvolvimento educacional, níveis de emprego, níveis de renda comparado aos países da Europa e da América do Norte, Canadá e Estados Unidos no caso. Após esse período da ditadura militar, nós tivemos uma regressão muito grande em relação aos indicadores sociais. Então, a economia também não foi dinamizada nesse período, tivemos muitas perseguições, mortes, enfim, tudo isso influenciou para que houvesse atualmente uma concentração muito grande da renda na Argentina, assim como temos no Brasil, e também um aumento da dívida externa argentina. Lembra aquela relação de dependência financeira que eu citei no início da nossa aula? Da Argentina com o Fundo Monetário Internacional, com o FMI, vai se iniciar nesse período, então, da ditadura militar. Beleza? Lembrando que a principal região metropolitana da Argentina é a região da Grande Buenos Aires e é ali que se concentram, de fato, ou grande parte das atividades econômicas de ponta. Então, as indústrias vão se localizar na Grande Buenos Aires, beleza? Outros países da América Latina. Venezuela. Agora prestem atenção nos produtos que eu vou falar que esses países exportam principalmente. Venezuela, grande exportador de petróleo. Petróleo, lembrando, é uma matéria-prima, é uma commodity, é um produto que sim, gera muita riqueza, mas se ele for trabalhado no país, se ele for desenvolvido no país e vender ele refinado, não vender o óleo bruto, não vender ele a partir da extração. Então tem como você agregar valor a isso.
A Venezuela é um grande exportador de petróleo. O Chile é um grande exportador de minérios, como o cobre, por exemplo, e o Chile apresenta vários indicadores sociais muito bons. Então, na América Latina, quando a gente vai pensar qual que é o melhor país em termos melhor não, mas qual país apresenta os melhores indicadores sociais, nós vamos ter o Chile, o Uruguai, tá? A Argentina. Então, o Chile apresenta esses indicadores muito bons, tá? Obviamente que há problemas também, a gente viu há 2, 3 anos atrás as revoltas que ocorreram no Chile, sobretudo por conta da questão da seguridade social, né? Então, muitos idosos sem aposentadoria e tudo isso gerou uma convulsão social naquele país. Então, apesar dos indicadores bons, ainda há problemas também no Chile. A Colômbia, por exemplo, também um grande produtor de minerais e é responsável por 95%, por exemplo, da produção mundial de esmeraldas. Então percebam, eu estou falando aqui de produtos com baixo valor agregado, eu estou falando produtos brutos, não estou falando de tecnologia avançada. Quando então há essa relação de exportação desse tipo de produto e importação de produtos industrializados com alta tecnologia, nós vamos ter um desequilíbrio, um país ganhando muito mais e o outro ganhando menos, tá? Brasil, acho que vocês já é o país que a gente mais tem conhecimento, né? Que vocês já devem saber melhor as características. O Brasil, então, nós vamos ter 3 principais regiões, né? O Centro-Sul, que é uma região geoeconômica, no caso, não são as regiões do IBGE. A região geoeconômica do Centro-Sul mais desenvolvida, onde nós vamos ter as atividades industriais, as atividades tecnológicas de ponta, o agronegócio, o campo, a atividade do campo mecanizada e assim por diante. Nós vamos ter a região Nordeste e a Amazônia com atividades econômicas bastante inferiores em relação à produção, à produtividade e à renda que elas geram em relação ao Centro-Sul. Quando a gente vai buscar mais especificamente a localização, então, dessas atividades industriais e tecnológicas de ponta, nós vamos ter uma concentração nos estados do Sudeste, sobretudo com destaque para a região metropolitana de São Paulo e algumas cidades médias paulistas, tá? Que foi o local, sobretudo em São Paulo, da concentração das grandes transnacionais quando elas vão chegar no nosso país lá na década de 50. A partir dos anos 70 nós vamos ter uma desconcentração industrial da região metropolitana de São Paulo para outras regiões, para o interior do estado de São Paulo, como vocês podem observar nesse mapa, para algumas regiões do Nordeste, para o Centro-Oeste, enfim, vai ter um processo de desconcentração espacial. E dentro ali do eixo Rio-São Paulo, que nós vamos ter então a conhecida megalópole em formação no nosso país, a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Nesse eixo entre as duas cidades é onde nós vamos ter de fato o centro econômico do país em relação ao desenvolvimento das atividades de pontas, as atividades tecnológicas que exigem mão de obra com conhecimento específico, mão de obra qualificada. Vão estar as melhores universidades brasileiras localizadas nessa região, a USP, a Unesp, a Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfim, é onde as atividades de ponta são desenvolvidas no nosso país. Então nós vamos ter ali, por exemplo, o desenvolvimento das atividades aeroespaciais na cidade de São José dos Campos, nós vamos ter as atividades petroquímicas em Cubatão, enfim, nós vamos ter a Bolsa de Valores na cidade de São Paulo. Então esse eixo é o eixo que, do ponto de vista econômico, é o mais dinâmico do nosso país, beleza? Para a gente finalizar a nossa aula, galera, em relação agora à condição de dependência, então nós vamos ter mecanismos de apropriação, concentração e centralização do excedente econômico. Então, a atividade econômica, os lucros gerados por ela são drenados, por exemplo, por meio das transnacionais que exploram a mão de obra em determinado país e esses lucros são direcionados para a empresa sede, que ficam normalmente nos países desenvolvidos. Esse é um exemplo disso que eu acabei de falar.
Essa condição de dependência também vai se relacionar com o crônico endividamento dos países. Então, eu citei o exemplo da Argentina com o FMI. É algo que não acaba, é algo que só é postergado. Acaba um financiamento, começa outro. Então, essa dependência de financiamentos também é um problema que vai causar essa dependência, tá? A relação das trocas desiguais, isso é fundamental para vocês entenderem. Enquanto o país vende um produto com alto valor agregado, com muita tecnologia envolvida, o outro vai vender banana, vai vender laranja. Não tem como ter uma equiparação em relação ao valor do produto quando são produtos tão distintos assim. E aí nas trocas um país vai sair perdendo em relação ao outro. Também essa relação de dependência vai estar relacionada à dominação do capital financeiro e bancário, dos acionistas. Então, muitas empresas empresas inclusive estatais, que deveriam estar a serviço do povo, vão estar a serviço de acionistas que moram nos Estados Unidos, na França e que influenciam na política da empresa, por exemplo, sendo que ela deveria estar servindo ao povo. E também essa condição de dependência vai estar muito relacionada com a complacência e conivência das elites econômicas desses países da América Latina. São elites, classes sociais, eu estou querendo dizer do ponto de vista econômico, tá? São elites econômicas, pessoas muito ricas, que dominam por dentro, mas são dominadas por fora, tá? Então essa dependência, quando eu falo, para a gente finalizar, ela se dá dentro de um sistema internacional de relações de força e poder entre os países e entre os grupos, entre essas elites, né? E também a partir, como eu mencionei no início da nossa aula, de relações históricas de exploração entre povos e entre nações. Beleza? Eu agradeço a atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido sobre essas questões que discutimos aqui. E vocês podem assistir essa e outras aulas no nosso canal no YouTube, TVRMCG. Até a próxima aula.